Então, vamos lá? Prontinhos. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá, pessoal, tá todo mundo me ouvindo, né? Estou colocando aqui que estão ouvindo, sim. Perfeito. É, enquanto eu falo rapidinho para vocês, vou me apresentar. Eu sou o Júnior, sou consultor aqui do IPOG, tá? Eu sou especializado nas pós-graduações voltadas para farmácia. E hoje eu vou apresentar para vocês esses dois professores, grandes nomes que a gente tem na área. A primeira professora que vai apresentar a palestra sobre o papel do farmacêutico na farmácia hospitalar e clínica, né? A professora Aline Palmeira e o professor Adriano Brigatti Jarmelo, que vai falar da parte oncológica. E aí eu queria deixar claro para vocês que se tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui no chat, que eu vou acompanhar no decorrer da palestra. Estão me ouvindo? Mércia está perguntando se estão ouvindo. Sim, sim. Tá. Eu vou Sim. deixar, eu vou acompanhar aqui no chat, tá? Se caso surgir qualquer dúvida, vocês podem mandar, que aí eu passo para os professores, tá bom? E aí, no final, a gente vai conversar também rapidinho, só para a gente se despedir. Boa palestra para vocês. Estou muito feliz de fazer parte dessa trilha do conhecimento que vocês estão em busca, tá, pessoal? Boa palestra para vocês e ótima noite até agora. Todo mundo ouvindo bem? Eu estou acompanhando aqui no chat e parece que sim. Uhum. Né? Então, Aline, você está sem som. perdão, pessoal. Obrigada. Obrigada. Então, sejam muito bem-vindos. Deixa eu repetir, voltar a fita, né? Sejam bem-vindos aí. É um prazer enorme estar com vocês aqui numa noite, assim, uma sala tão repleta aqui. Estamos, olha, em 79 colegas para a gente bater um papo aí sobre o papel do farmacêutico na farmácia hospitalar, na farmácia clínica e na farmácia oncológica. Né? Estamos eu e o professor Adriano. E é um prazer estar com todos vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos, não é? Como o Júnior falou, conforme vocês tiverem dúvidas, a gente estruturou a nossa palestra de hoje mais ou menos um tempo para cada professor e também um tempo para perguntas, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela, que eu trouxe aqui um roteirinho para a gente começar falando dessa primeira parte, que é justamente sobre o papel do farmacêutico na farmácia hospitalar e na clínica. Compartilhei? Estão vendo? Tá perfeito, professora. Perfeito, Aline. Beleza. Ah, ficou mudo, foi a hora que eu coloquei o cabo de rede aqui, para garantir que aqui também está chovendo, então a internet já, para a gente não ter problema. Então vamos lá. Então, estou inteira, fiquei muito feliz com o convite de estar participando dessa palestra de hoje, aqui promovida pelo IPOC, para a gente falar justamente sobre o papel do farmacêutico, não é? Então, o que temos, o que precisamos desenvolver, o que o mercado tem buscado hoje desse farmacêutico nos hospitais, nas clínicas, nos serviços de saúde de maneira em geral. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Aline Palmeira dos Santos, né, farmacêutica como vocês,
Eu atualmente sou gerente administrativa no Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, que é um hospital geral de esfera estadual aqui no município de São Paulo, um hospital localizado é, na, no extremo leste de São Paulo, para quem conhece por aqui, né, que tem uma demanda bastante grande. Então, eu estou lá desde 2003, então eu passei pela farmácia hospitalar, pela gestão de suprimentos, e hoje eu sou já há 10 anos como gerente administrativa, e eu vou compartilhar com vocês, principalmente, o papel nosso como farmacêuticos na farmácia hospitalar e na clínica, justamente chamando a atenção para quê? Para o nosso papel de gestor, não é? O papel desse farmacêutico que vai liderar, que vai gerenciar um serviço de farmácia dentro de um serviço de saúde, seja ele um serviço, uma farmácia hospitalar, seja uma farmácia dentro de uma clínica ou qualquer outro serviço de saúde. Então, para a gente poder começar essa conversa, o que que a gente precisa entender e reconhecer? Né? O nosso papel de profissionais da saúde. Muitas vezes a gente observa que não se tem muita clareza lá atrás, quando a gente foi prestar um vestibular e escolher a profissão que a gente que exerce hoje. Então, muitas vezes essa falta de clareza lá atrás é que traz alguns problemas que as pessoas encontram no dia a dia. Então, o principal ponto aí, seja para o farmacêutico, seja para qualquer outro profissional da saúde, é fundamental que a gente entenda o papel da nossa profissão dentro dos sistemas de saúde e entender como o sistema de saúde ele está organizado, como que o sistema de saúde está estruturado. Então, aqui só para dar uma introdução para vocês, a gente vai encontrar os sistemas de saúde divididos por níveis de complexidade. Então, eu tenho lá assistência na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária e quaternária. Nós, farmacêuticos, vamos encontrar, não é, funções, atividades em todos esses níveis dentro do sistema. E, estando distribuído por todo o sistema, por que não colaborar para que esse sistema cada vez mais converse entre si? Que é um grande desafio da gestão dos serviços de saúde de uma maneira geral. Até hoje, assim, no estado de São Paulo, isso está muito em alta. Então, a própria Secretaria de Saúde estadual está discutindo muito sobre a regionalização dos serviços. Então, como é que esses serviços vão conversar entre si, garantindo uma melhor experiência e uma melhor jornada do paciente dentro da rede? Então, quando a gente fala ali de atenção primária, nós estamos falando das unidades básicas de saúde, e qual a sua principal função dentro do sistema? Promover a saúde, proteger a saúde. Porque, sabidamente, promover saúde, ela é mais eficiente e mais econômica do que eu promover ali um sistema no nível secundário, terciário, onde a gente já vai ter, então, os hospitais, as instituições ali com leitos de internação que vão custar muito mais caro para o sistema. Então, tanto nos serviços públicos como no serviço privado, é sabido que é mais econômico, é mais sustentável para um sistema promover a saúde. E aí lá nós estamos inseridos aí na atenção primária à saúde, principalmente aí nas unidades básicas, não é? E nos ambulatórios de especialidade também, aonde eu posso encontrar ela já ali na atenção primária, com ambulatórios médicos de especialidade, ambulatórios médicos cirúrgicos, não é? Hoje a gente encontra, por exemplo, ambulatórios especializados em geriatria, que tem aqui em São Paulo. Então, nós estamos inseridos ali também. Na assistência secundária e terciária, eu já vou encontrar os equipamentos de saúde, aonde nós vamos encontrar leitos para internação. E basicamente o que vai diferenciar é a especialidade, o tamanho, o porte dessa instituição de saúde. Não é? Então, o nível secundário ali, ela tem recursos básicos para diagnóstico, nível secundário também, nós vamos encontrar a maioria dos hospitais gerais, que é um grande modelo que se usa pelo Brasil afora, né, hospitais gerais e regionais, que atendem a uma fração da população de um território um pouco mais amplo, além ali do próprio município. Na atenção terciária, eu vou ter já um atendimento mais completo,
mais complexo e onde eu também vou encontrar um nível de especialização maior e no nível quaternário, aonde nós vamos encontrar o mais elevado nível de complexidade do serviço de saúde, aonde nós vamos encontrar os equipamentos de saúde com mais recursos tecnológicos e terapêuticos. Independente do nível onde estivermos inseridos, ali naquela farmácia que atende esse serviço de saúde, todo profissional de saúde, inclusive nós, temos que pensar quanto ao acesso ao serviço, à qualidade de atendimento e à autonomia direta e à dignidade do paciente, que muitas vezes ela é perdida, né? Tanto que a gente vê as políticas de humanização do SUS, que hoje também as instituições privadas estão buscando desenvolver, porque ao longo do caminho se perdeu um pouco disso, não é? A questão do respeito à dignidade, à autonomia do paciente, à qualidade do atendimento e pensarmos principalmente ao acesso ao serviço. E tanto, turma, nos sistemas públicos como no privado, essa questão da sustentabilidade do sistema, ela vem sendo muito discutida. E aí é onde um dos principais papéis do farmacêutico ali, na sua gestão, na gestão dos serviços, ele vai ter um papel fundamental, porque nas mãos do farmacêutico estão ali os estoques de medicamentos, de materiais, que vão compor ali o segundo maior centro de custo de qualquer serviço de saúde. E quando eu falo de uma instituição oncológica, isso sobrepassa o primeiro centro de custo, que seria a folha de pagamento. Então, quando a gente olha para as despesas de uma empresa, né, então nós temos que entender ali o hospital como uma empresa. Se eu quero, então, bem gerir, bem conduzir, bem liderar uma equipe, um serviço de farmácia dentro de uma instituição de saúde, eu tenho que entender que o hospital, que aquela clínica, ela é uma empresa, é uma unidade de negócio, né? Ela pode ser pública ou pode ser privada, mas esse olhar dela como empresa é muito importante. E nós precisamos reconhecê-la que o hospital, então, é uma empresa que presta serviços de saúde ao ramo social, sistematizada por vários processos internos que precisam estar interligados, conversando entre si, tendo um objetivo único e maior, que é a prevenção da doença e a cura dos nossos pacientes, né? Então, essa é a visão que a gente precisa ter como ponto de partida, tá? Voltando, falando da questão do centro de custo, quando a gente fala assim, por que será que o gestor daquele serviço tem um foco tão grande, cobra tanto do farmacêutico? Porque justamente na nossa mão está a segunda maior despesa do hospital, que é o material e o medicamento. A não ser as unidades oncológicas, que isso sobrepassa a própria folha de pagamento. E a folha de pagamento é a primeira mais alta despesa de qualquer instituição, né? Mas nas instituições oncológicas isso se sobrepõe. Então imagina a atenção, o foco que esse gestor vai ter sobre a sua gestão dos recursos, né? Então vai ser muito, ele vai estar lá muito de olho, vai te acompanhar de muito, muito perto. Então, quando a gente pensa na instituição do hospital como uma empresa, o que a gente observa? Não é uma grande empresa, empresa de saúde, ela está dividida nesses três grandes corpos, esses três grandes grupos, não é? Nós temos ali a área administrativa, o corpo clínico da instituição e vamos ter ali a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem, independendo do serviço, é a equipe mais numerosa que a gente vai encontrar numa instituição de saúde. E é ela que executa a prescrição médica, é ela que está ali no beira-leito 24 horas por dia. E aí o nosso papel como farmacêuticos, tentar entender e enxergar qual a necessidade da equipe de enfermagem hoje, que eu posso então auxiliar. No que eu posso servir esse meu grande cliente, que é a equipe de enfermagem dentro do hospital? O corpo clínico, que vai prestar ali assistência médica direta ali para o paciente, ele gera então a prescrição médica, que vai ser o nosso instrumento de trabalho, né? Principalmente ali nas ações de farmácia clínica que nós vamos desenvolver. Então, é primordial que a gente tenha acesso à prescrição médica e para conhecer o nosso paciente. E o corpo administrativo, não é, que vai cooperar ali com as diretorias, vai estabelecer um planejamento estratégico para que possa ali desenvolver e fazer com que todas as pequenas empresas do hospital caminhem
né, elaborem os seus resultados, façam o seu planejamento, auxiliando o serviço de saúde, esse hospital, essa clínica, para que ela alcance os seus resultados, para que ela alcance os seus objetivos. Por isso que eu gosto sempre, nas minhas aulas, até a gente, né, no módulo que a gente trabalha, eu sempre coloco essa parte. Então, o primeiro passo para um farmacêutico fazer uma boa gestão de serviço de farmácia é conhecer a instituição, a empresa onde ele trabalha. Porque não adianta. Como eu vou direcionar os resultados da farmácia, como eu vou planejar esses processos de trabalho para atingir quais objetivos? Quem vai me responder quais são esses objetivos é a instituição, a estratégia que a instituição adotou. Se eu não tiver essa visão para caminhar, para colaborar com essa estratégia, provavelmente eu não vou ser um gestor ali, né, que vai ser um talento a ser retido, né, ao longo dos anos na empresa, porque o que a empresa, de uma maneira, ela espera de todas as suas lideranças é o quê? É um líder participativo, é um gestor proativo, que traga ideias, que busque a melhoria contínua, que zele pela segurança do paciente. Então, o primeiro passo de um bom gestor é conhecer quais são os objetivos da instituição, o que essa instituição espera de mim como serviço de farmácia. Tá? Aqui, dando alguns exemplos, principalmente para quem não está na área ou não conhecem, algumas pequenas empresas dentro do hospital. O hospital ele não é só formado por unidades clínicas e assistenciais, mas também por unidades administrativas e de apoio, como vocês podem ver aqui. E depois, Júnior, eu posso compartilhar esse material para quem participou do ao vivo aqui conosco. Tá? Então, eu gosto de trazer essas etapas porque eu costumo falar o seguinte, né? Então vocês pensem assim: o hospital, ele é uma grande empresa cheia de pequenas empresas, grandes negócios dentro dela. E todas essas pequenas empresas precisam conversar entre si, precisam alinhar os seus objetivos, precisam se enxergar como clientes e fornecedores umas das outras. Ora somos clientes, ora somos fornecedores. Isso a todo momento dentro do hospital. Então, a importância desse farmacêutico se enxergar o processo de farmácia, não é como esse grande apoiador de toda a parte assistencial e administrativa da instituição. E aí, desses vários serviços, dessas várias pequenas empresas dentro de um serviço de saúde, nós vamos então encontrar ali o serviço de farmácia, né? Ou no caso aqui, a farmácia hospitalar, mais especificamente, que eu trouxe para vocês. E o bacana, quando a gente estuda a evolução do próprio conceito de farmácia hospitalar, a gente consegue observar a evolução que ele foi tendo ao longo dos anos, das décadas, e com a mudança do conceito, é nítido a gente perceber o quanto houve a evolução e o reconhecimento do papel, da importância da farmácia hospitalar dentro do hospital, não é? Então, a definição mais atual que a gente tem, ela define que a farmácia hospitalar é uma unidade clínica e assistencial, técnica e administrativa. Então, vejam como a gama é enorme de atividades ali que a farmácia vai desenvolver dentro do hospital. Dentro da farmácia, olha, onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por farmacêutico, que foi um ganho muito importante que a gente teve com as legislações ao longo dos anos, não é? Que vai compor a estrutura e a organização do hospital e vai ser integrada funcionalmente a todas as outras unidades administrativas e de assistência ao paciente. Então, principalmente quem tem interesse aí na área hospitalar, a portaria 4.283 é ponto de partida, né? É uma legislação que traz ali todas as estratégias para a organização e as boas práticas ali da farmácia hospitalar. Então, pelo nosso próprio conceito, a gente consegue extrair o que dele, principalmente? Esse papel da farmácia hospitalar, não é? Que nós temos ali a nossa parte técnica assistencial,
não é? E temos a nossa parte também administrativa. Então, enquanto precisamos fazer a gestão dos insumos ali, que nós somos responsáveis por esses estoques e tudo mais, toda essa gestão dos suprimentos que tem o principal objetivo, manter a unidade abastecida para que a assistência ocorra sem interrupções, nós também precisamos fazer a parte técnica, a parte clínica, aonde nós vamos não só então garantir o acesso ao medicamento, mas vamos garantir que esse medicamento seja utilizado da maneira mais racional e segura possível para o nosso paciente. Então, eu preciso fazer a gestão administrativa, mas eu também preciso fazer a gestão da clínica que eu for oferecer para a instituição. Então, os objetivos da farmácia hospitalar, então, o papel do farmacêutico, então, se enxergar como gestor do serviço, enxergar que o serviço de farmácia está dentro de uma organização e que ela precisa caminhar, que ela precisa remar, auxiliando a grande embarcação ali, que é o serviço de saúde, a chegar no seu objetivo. Então, o outro passo é o farmacêutico enxergar o quê? Qual é o objetivo da farmácia hospitalar? Então, aqui eu deixei para vocês, ó, o objetivo da farmácia hospitalar deve ser definido visando alcançar eficiência e eficácia na assistência ao paciente e na integração às demais atividades. E aí até deixei grifado integração, porque sabem aquele gestor que fica lá, aquela musiquinha lá, cada um do seu quadrado, não é? Isso hoje, para as instituições, para as empresas, isso não existe mais. Então, aquele gestor que fica somente lá, dentro da farmácia, fechadinho no seu casulo, esse profissional não é o profissional hoje que o mercado requer. Ele quer qual profissional? Ele quer um profissional que tem esse perfil, que enxerga essa visão sistêmica, que enxerga essa integração dos serviços de farmácia com todas as demais unidades do hospital. Vocês viram aí a lista dessas pequenas empresas onde a farmácia pode ter interface. Não é só com a parte clínica assistencial, médica e enfermagem. Nós temos interação com o serviço de nutrição, nós temos interação com o serviço de controle de infecção, nós temos interação com o serviço de higiene e limpeza do hospital. Então, nós podemos, com o nosso conhecimento, servir e auxiliar nesses outros processos, né? Nós estamos também nos serviços de esterilização dentro do hospital, né? Que até é uma área que eu estou dando uma estudadinha recente também. Então, vejam a gama de atividades e funções que a gente precisa desempenhar. Quanto ao Ministério da Saúde e a OPAS, né, ele traz para a gente essas funções fundamentais. Então, seleção de medicamentos, aquisição e conservação desses estoques, a manipulação, a produção desses medicamentos internamente dentro do serviço, estabelecer sistema racional de distribuição de medicamentos, implantar sistema de informação sobre medicamentos, né? E aí até o meu módulo na pós é justamente toda essa gama inicial aqui, como implantar e organizar um serviço de farmácia hospitalar. E aí a gente fala sobre seleção, que é toda seleção e padronização, a gente fala sobre algumas estratégias, indicadores financeiros que são importantíssimos que a gente conheça, porque essa é a linguagem que o administrador conhece, então a gente precisa desenvolver isso para poder ter uma boa comunicação com esse gestor, né, que olha para o nosso estoque e só vê lá o quê? Valor financeiro na prateleira. A gente trabalha e estuda também sobre os sistemas de distribuição e dispensação para enxergar a unidade, saber evoluir, não é? E sobre a implantação de um serviço de farmácia como um todo, não é? Então, vejam só, até já na nossa fala a gente já pôde conversar um pouquinho. Então, o primeiro passo para esse papel de gestor, né, o gestor farmacêutico, né, que cada unidade tem lugar que chama gerente, supervisor, coordenador, né, por isso que eu falo assim, o gestor, mas mesmo que você não tenha um cargo, um nome desse na instituição, tenha certeza que você irá liderar pessoas, independente do cargo que você executa, né? Sendo um farmacêutico dentro de um serviço de farmácia, dentro de um serviço de saúde, você irá liderar pessoas. Então, é um ponto aí que a gente também precisa estudar. Então, no papel de gestor, eu preciso conhecer a instituição e a sua missão, conhecer a classificação desse hospital e aí então conhecer as expectativas dessa diretoria quanto ao serviço de farmácia.
Então, esse aqui é o primeiro passo para que eu possa, então, direcionar. E dentro desses vários requisitos que nós vamos ter, né? Eu gosto muito desse slide aqui, essa tríade que sustenta toda a questão do planejamento e gerenciamento adequado de um serviço de farmácia, é justamente esses três pilares aqui, não é? A questão da gestão dos custos, a gestão e implantação de sistemas de controle e os sistemas de informação, né? Todo gestor precisa de informação para tomar decisão, né? E essas informações, elas vão surgindo, né, bem de uma forma resumida, tá abordando com vocês, estou aqui de olho no meu cronômetro, né? Gente, a professora Aline travou só para mim ou para vocês também? Vou mandar uma Para mensagem mim para ela. travou. Travou Então, para mim acho que é também. geral. Eu vou mandar uma Aqui mensagem para ela. também travou. Isso. Travou para mim também. Eu vou mandar uma mensagem para ela, gente. Ok. Eu acho que ela não sabe que travou. Ela deve estar falando lá, tadinha, nem percebeu. Ah, tá bom, Aline, que você travou num sorrisão assim maravilhoso. Tá bom, já estamos te aguardando. Obrigado. Tá ok, tchau, tchau. Gente, a professora Aline, ela está reconectando, que está chovendo muito onde ela mora, e teve uma pane, mas ela já está reconectando já. E veja que coisa interessante, né, o que ela está falando. Eu não sei se todos vocês trabalham já na área hospitalar, ou se só tem intenção, por isso vocês estão aqui para conhecer um pouquinho. É, gente, farmacêutico que entra em um hospital, na verdade, farmacêutico não fica sem emprego hoje, principalmente se ele escolher uma área hospitalar. E vocês começam a perceber, pelo que a Aline está falando, quão complexo que é uma unidade hospitalar. Eu estou ouvindo a Aline falar que o hospital ele é uma empresa. Na verdade, eu classifico o hospital como sendo um mundo, um universo. Porque ali o farmacêutico ele tem inúmeras atividades para desenvolver, né? Ele faz várias coisas. Ele não fica restrito na farmácia hospitalar. Então, como ela está falando, ele pode participar da comissão de gerenciamento de resíduos, o pessoal trabalhar na comissão de controle de infecção hospitalar, vai trabalhar no setor de oncologia, que é a área que eu vou falar para vocês. Então, ele tem um papel muito importante na farmácia clínica, na farmácia clínica, na minha opinião, é a essência do profissional farmacêutico. É você conversar com o médico, entender os exames de laboratório, interpretar a prescrição médica, e conversar com a enfermeira, com a nutricionista, com a fisioterapeuta, com a psicóloga. Então, o farmacêutico ele passa dentro de um hospital a ser um grande pivô, ele, na verdade, é o centro das atenções, porque no hospital tudo gira em torno do medicamento. E o farmacêutico é o profissional do medicamento, né? Ah, a professora Aline chegou. Ótimo. Então, eu entrego vocês agora nas mãos dela. Aline, você travou de novo. Vamos ter. Voltou. Tá dando uma travadinha, Muito Aline. obrigada, Adriano. Nada. Vamos Eu ver. estou falando para eles, Aline, que você fala que o hospital é uma empresa, eu considero um hospital como um Melhorou? mundo, um universo, né? Melhorou, agora tá ok. Ok? Pode seguir, Aline. Ótimo, agora tá ok. Que foi? Aline, eu estava comentando com eles que E você. dizem aqui, tá? Podem me. Eu estava aqui comentando com eles enquanto você reconectava, que você disse que o Uhum. hospital é uma empresa, né? E eu entendo que o hospital é como se fosse uma mini cidade, um mini mundo, né? Porque tem tanta coisa que pode ser feita dentro de um hospital, tem tantas profissões dentro de um hospital, né? Tem Uhum. advogado, tem engenheiro, tem arquiteto, tem médico, tem farmacêutico, nutricionista, todos da área da saúde. Então é muita gente, né? E nós somos o pivô de tudo isso, porque tudo gira em torno do medicamento. Então, nós somos a referência, né? O profissional do Uhum. medicamento, né? Isso que é interessante, estava falando para Sim. eles.
Isso mesmo, porque quando a gente vê as intervenções de saúde, né, no nosso nível hospitalar ali, né, o secundário, terciário, quaternário, mais de 90% das intervenções são medicamentosas. Então, esse resgate a recuperação da saúde, ela está totalmente correlacionada com o medicamento. Então, se a gente não faz essa boa gestão, seja lá para manter a instituição abastecida, porque se faltar, interrompe a assistência, não é? A gente não consegue colaborar, né? Pouquíssimas são as patologias que vão só necessitar única e exclusivamente de um procedimento cirúrgico, não é? Creio eu que eu parei aqui, né? Nesse slide. Eu estava falando com vocês, vamos voltar aqui, né? Justamente que esse farmacêutico gestor, ele precisa, então, não é? Conhecer a instituição, conhecer o que essa instituição espera desse farmacêutico gestor, o que ele espera dos resultados que a farmácia vai fazer essa gestão dos processos de trabalho, conhecer a classificação do hospital. E como todo bom gestor, né, que eu costumo falar assim também, gestor não é achador, né? Ele não vai achar isso, achar aquilo. Gestor toma decisão. E para que um gestor tome uma decisão, ele precisa então planejar e gerenciar adequadamente o serviço, e para isso ele precisa ter dentro dos seus processos de trabalho, e aí toda uma parte de gestão da qualidade, ferramentas que a gente vai se capacitar e aprender também, a partir desses controles, então, gerar um sistema de informação para que eu tenha dados, para que eu tenha fatos, para que eu possa tomar decisão. E sempre de olho ali na questão dos custos que são gerados na prestação desse serviço. Né? Então, como nós somos um mundo, né? Como a gente faz essa gestão da segunda maior despesa da organização, o administrador, lembram? A gente tem a parte lá administrativa e técnica assistencial. O administrador está com um olho bem grande para o resultado do nosso trabalho, para a nossa gestão, não é? Porque ele enxerga ali o quê? Eu tenho ali recurso financeiro na prateleira, seja ele em medicamento, seja ele em material. E aí, pensando em planejamento e controle, então todo bom gestor vai, então, ao longo do tempo, se capacitar, ele tem que, então, para o planejamento, definir os seus objetivos e linhas de ações, definir, então, as características da assistência prestada, enxergar essa fotografia do momento atual do serviço, né? Então, como que essa farmácia ela é hoje? Quais são as fragilidades? Quais pontos precisam ser otimizados, precisam ser melhorados? Como é que, então, eu vou apresentar esse plano de ação para a minha diretoria, para os meus diretores? Porque aí, no que a gente tem dois grandes ramos ali, vocês viram, normalmente dentro dos organogramas, não é? Das instituições, vocês vão ver que a farmácia ela é subordinada tanto à diretoria administrativa quanto à diretoria clínica e técnica do hospital. Então, a gente tem muitas pessoas para prestar contas, não é? Então, para isso, como apresentar e estruturar os meus planos de ação? Como desenvolver nesse meu plano as ações que vão promover o progresso desse meu serviço, não é? E aí, como definido o plano de ação, como eu vou acompanhá-lo, por isso, como eu preciso controlar para gerar para mim os dados, os meus indicadores, e aí executar as ações corretivas ao longo do caminho. Não é? Então, sempre questão de gerenciamento, né? O primeiro ponto é saber onde estou, onde eu quero chegar, para então definir a rota que vai ser seguida. Até deixei aqui uma foto aqui do ciclo da melhoria contínua, né? O PDCA, que hoje já temos o PDSA, que não basta checar o plano de ação, eu preciso estudar o plano e qual resultado ele está apresentando para mim, para que eu faça, então, essas correções ao longo do caminho. Então, vocês vão observando o quanto desse olhar sistêmico o farmacêutico precisa desenvolver também. Não é pensando aí que eu falei para vocês, então muitas vezes nós não teremos ali um cargo, mas você já sendo o farmacêutico, você vai liderar pessoas, vai liderar equipes, e aí uma gama de informação a gente também precisa conhecer e buscar para se tornar um bom líder. Ninguém nasce líder, mas a gente pode aprender e buscar o conhecimento, buscar praticar para ganhar habilidade, né? Mas para isso é preciso atitude de querer, né? De querer fazer, de trazer ali o melhor para você e para a sua equipe.
A otimização da terapêutica medicamentosa também é fundamental. Então, toda a nossa parte clínica assistencial, ela vai estar direcionada para a promoção do uso racional e seguro do medicamento. Então, precisamos conhecer o nosso doente, precisamos conhecer, então, todo esse nosso arsenal, os nossos medicamentos, e observar se aquela prescrição está mais segura, se essa prescrição, como ela está, atende às necessidades do meu paciente, e aí surgem as diversas intervenções e cuidados que a gente vai prestar, seja ali em cuidados diretos com o nosso paciente, sejam ali com intervenções junto aos demais membros da equipe multidisciplinar no nosso dia a dia. Então, quando esse farmacêutico gestor, ele precisa pensar aí nesse escalonamento do desenvolvimento da farmácia. Então, eu gosto dessa figura, né, o exemplo da escada, do degrau, e ela é eterna, porque a cada degrau que a gente sobe, a gente encontra um degrau mais alto que a gente pode alcançar, que a gente não conseguia enxergar quando estava no degrau lá embaixo. Então, isso é o ciclo da melhoria contínua, né? Ele é contínuo, ele é eterno. Então, pensar ali na estruturação do serviço, aí buscar, então, especializar esse serviço, vai aprimorando, vai implementando as ações clínicas assistenciais e desenvolvendo todo esse serviço, né? Então, nessa minha fala, estou vendo que o meu tempo já está se esgotando, é possível observar qual é o perfil desse farmacêutico hospitalar, não é? Desse farmacêutico dentro de um serviço de saúde, né? De uma farmácia em um serviço de saúde, né? Então, ter essa formação na área, buscar esses conhecimentos em administração, habilidade gerencial, buscar aí desenvolver as habilidades de comando e liderança, conhecer as ferramentas de qualidade total, ter esse poder de decisão, de análise crítica para achar esses pontos de melhoria que a gente tem sempre, todos os dias, para otimizar o serviço, buscar um melhor resultado, ter uma capacidade de comunicação, nós nos comunicamos o tempo todo, então, dentro desse grande universo que é o hospital, estamos nos comunicando com a nossa equipe, com a equipe multidisciplinar, com o nosso paciente, com o familiar do nosso paciente, com outros serviços de saúde. Então, comunicação ela é fundamental, tanto que ela tem uma meta de segurança, né, pessoal? Buscar o aperfeiçoamento profissional e a capacidade de ensinar. Ensinamos nosso colega de trabalho, ensinamos nossos membros da equipe, ensinamos o nosso paciente, né, quando estamos ali capacitando ele numa orientação de alta, por exemplo, não é? Era mais ou menos essa mensagem que eu queria trazer para vocês, e lembrar assim, como profissionais de saúde, lembrar que somos sempre pessoas cuidando de pessoas, e visto a complexidade desse universo que é a farmácia hospitalar, esse farmacêutico bem formado, capacitado, não é? Proativo, né, que enxergue esses pontos de melhoria contínua, que tem essa capacidade de se comunicar, que tem essa clareza do seu papel e da sua importância, seja ali direto no beira-leito com a equipe multi, seja ali direto com o paciente, não é? Seja ali com a diretoria administrativa, com aqueles resultados que a diretoria administrativa espera da gente, é fundamental, né? Então, essa era um panorama geral que eu queria conversar com vocês, justamente sobre esse papel gestor, né, do farmacêutico, não só ali das atividades administrativas, dos processos operacionais da farmácia, mas também das atividades clínicas, porque as atividades clínicas também precisam ter gestão. É preciso que haja um método definido e padronizado, senão a gente não consegue medir nem o nosso desempenho, muito menos achar onde a gente pode melhorar. Então, gestão é fundamental, e esse farmacêutico precisa ter esse olhar cada vez mais desenvolvido, aí buscando todas essas estrelas, né, do farmacêutico 7 estrelas lá da OMS, traz para a gente, né? Então, depois fico aberto, estou à disposição aí para perguntas. Muito bem, professora, parabéns, viu? Sua apresentação foi muito bonita, muito bem falada, muito bem dirigida, conduzida, né? E eu vou falar agora para vocês um pouquinho, dentro dessa empresa que a professora apresentou, eu vou apresentar uma empresinha, né? Baratinha,
que é o departamento de oncologia. E vou falar um pouquinho para vocês também qual que é o papel do farmacêutico oncologista. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, a gente escuta muitas pessoas falando em farmacêutico oncológico. Então, entenda que se você fizer uma pós-graduação aqui no IPOG, por exemplo, você não vai ter um título de farmacêutico oncológico, graças a Deus. Porque o farmacêutico oncológico é aquele farmacêutico que tem câncer, o paciente oncológico, né? Então, é o farmacêutico oncologista. A oncologia, ela é uma especialidade. Assim como a gente tem o médico oncologista, a gente tem o farmacêutico oncologista. Então, já começa por aí também, tá? E o que que eu vou falar para vocês um pouquinho? Vou trazer para vocês essa ideia. Qual que é o papel do farmacêutico no hospital que trabalha no departamento de oncologia, que é uma outra área, um outro mundo. O farmacêutico oncologista, ele pode estar ligado diretamente à farmácia central, ou em algumas instituições, não. A farmácia da oncologia é um centro de custo à parte, ela é uma unidade à parte. Então, a gente pode ter a farmácia hospitalar com uma gestão e a farmácia da oncologia com uma outra gestão subordinada a uma outra diretoria em coisas assim dessa maneira. Isso vai depender de serviço para serviço. Bom, quem que é o Adriano? Né? Quem que sou eu que vou aqui falar para vocês? Também, assim como vocês, eu sou farmacêutico bioquímico, já sou farmacêutico há 23 anos, sou especialista em oncologia. Desde que eu me formei, eu caí numa central de manipulação de quimioterapia por um acaso e fiquei até hoje, né? Sou especialista, então, nessa área e hoje eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, eu trabalho na parte do ensino, não estou mais na parte assistencial. Lá no Einstein, eu sou tutor do programa de residência multiprofissional em oncologia. Então, eu cuido do setor de residência multiprofissional. Então, farmacêuticos, enfermeiros e nutricionistas que querem fazer residência em oncologia ficam junto comigo para a gente, durante 2 anos, entender o que é esse universo da oncologia, tá? E também aqui no IPOG, desde 2018, eu sou professor do curso de pós-graduação em farmácia hospitalar oncológica e do curso de farmácia clínica e assistência farmacêutica. Nesses 2 cursos, eu ministro o capítulo, o módulo de quimioterapia. No curso de assistência farmacêutica, eu falo sobre os cuidados com o paciente com câncer, né? E no curso de farmácia hospitalar oncológica, eu falo de fisiopatologia do câncer e falo também de farmacoterapia oncológica aos pacientes com câncer. E hoje eu vou trazer, então, um pouquinho dessa minha experiência para vocês sentirem o que é esse universo. E uma coisa muito legal que o IPOG ele oferece, que a professora Aline que ela apresentou muito bem, é que o nosso curso, né, de farmácia hospitalar oncológica, ele forma o farmacêutico tanto para atuar no universo hospitalar quanto na área de oncologia. Então, esse diploma te dá a oportunidade de trabalhar nesses 2 segmentos, diferente de muitos cursos que nós temos por aí, que ou eles têm só o curso de farmácia hospitalar e assistência farmacêutica, que para nisso, ou aquele curso de farmácia oncológica, que vai falar só sobre a parte de quimioterapia, manipulação e estruturação. Então, aqui é como se você estivesse fazendo 2 pós numa só, porque você sai habilitado para isso, né? E depois o especialista que está aqui, o Magdiel, ele vai falar um pouquinho de carga horária, né? De carga horária, que nem para você ter um título de especialista precisa ter pelo menos 360 horas, o IPOG ele oferece muito mais, acho que quase 500 horas, né? E sem contar que você sai com essas 2 titulações. Então, o CRF, ele reconhece o título do IPOG, né? Como um título que dá direito ao farmacêutico trabalhar na oncologia. Por quê? Porque hoje só trabalha na oncologia o farmacêutico que tem título de especialista. Até algum tempo atrás, o farmacêutico que tinha vivência, experiência em drogaria, farmácia de manipulação ou até farmácia hospitalar, mas não oncologia, poderia entregar um currículo e trabalhar e ser treinado, mas não dá mais para ser assim. Porque a oncologia é um universo de altíssima complexidade.
Dentro da oncologia, a gente tem o tratamento de quimioterapia, transplante de medula óssea, agora a gente tem a terapia celular, que é o famoso CAR T-cell. Então, não dá simplesmente para o farmacêutico oncologista ser apenas um manipulador de medicamento. Isso não pode. Então, as atribuições de um farmacêutico dentro de um serviço de oncologia são inúmeras. É um outro universo. Tá? Muitas coisas são parecidas com a farmácia hospitalar do ponto de vista de gestão, mas às vezes o raciocínio, a pegada é totalmente diferente. A, pre- a- Principalmente pelo perfil de paciente que a gente atende, que é um paciente crítico. Eu não posso falar para o farmacêutico da maternidade, ou para o farmacêutico do pronto-socorro, da clínica médica cirúrgica, e fazer análise de uma prescrição de quimioterapia, porque ele não vai saber, né? Vai pegar lá os exames de um paciente com câncer que está internado por causa de uma intercorrência do efeito, uma intercorrência por causa da quimioterapia, ele vai ficar completamente perdido. E quando a gente coloca esse paciente oncológico de alta complexidade numa UTI, e quando esse paciente é um paciente em fim de vida, paciente terminal, que a gente está falando de sedação, que nós estamos falando de cuidados paliativos, que nós estamos falando de diretivas de contato, como é que fica tudo isso? Então, vocês vão perceber que dentro desse universo, o farmacêutico, ou ele se apaixona, ou ele pega e fala, pelo amor de Deus, isso não é para mim, né? E dentro da farmácia oncológica, o que é legal é que você também tem a parte administrativa, burocrática, e tem a parte clínica. E o farmacêutico ele vai se identificar ali dentro de um segmento. Ele vai ser um excelente administrador, né? Ou vai ser um excelente clínico, né? Então ele tem essa escolha, assim como na farmácia hospitalar, que tem os clínicos, os administrativos. Então, vamos falar um pouquinho, deixa eu apresentar para vocês aqui o que eu trouxe para falar para vocês, e daí depois também vocês vão anotando as perguntinhas aí de vocês, e no finalzinho vocês podem fazer pergunta, tá bom? Deixa eu só ver se vai projetar. Está projetando, modo de tela cheia. Tá ótimo. Qual que é o papel do farmacêutico na farmácia de oncologia? O que que faz um farmacêutico na oncologia? Ah, manipula a quimioterapia. Lê do engano se você acha que é só isso. Mesmo porque manipular quimioterapia não é só isso. Porque você não manipula apenas fármacos, você manipula medicamentos biológicos, anticorpos monoclonais. Hoje a gente fala de medicamentos de altíssima tecnologia para o tratamento de câncer. A gente está falando de medicamentos alvo moleculares, nós estamos falando de anticorpos monoclonais biespecíficos, nós estamos falando de terapia CAR-T, droga viva. Então, o que que significa isso? O que que faz um farmacêutico oncologista? Bom, o farmacêutico, uma vez que ele tem o título, a especialidade de oncologia, ele pode trabalhar em 3 segmentos. Aqui eu coloco 2, porque esse é o foco da nossa pós-graduação. Capacitar, habilitar você para trabalhar dentro de um hospital, no setor de oncologia, ou você vai trabalhar num ambulatório, ou seja, numa clínica de oncologia. Então, você tem essas 2 opções. Dentro de um hospital, o negócio eu acho mais gostoso, mais dinâmico. Por quê? Porque no hospital você tem o paciente que está internando para fazer a quimioterapia, o paciente que foi para a UTI por causa de uma quimioterapia que ele vai precisar fazer com mais cuidado, ou por causa de uma intercorrência, o paciente oncológico vai estar lá. Então você vai ter que ter conhecimentos de unidade de terapia intensiva de paciente oncológico, né? E aí nós estamos falando que não, a gente vai tratar também daquele paciente que vai apenas pegar o medicamento no hospital para fazer uso em casa, a orientação farmacêutica. Nós temos aí a questão do paciente que vai para o hospital, faz a quimio e vai embora para casa, que é o regime ambulatorial. Então tem muita coisa dinâmica que a gente pode fazer, sem contar as diversas outras áreas de atuação dentro da oncologia que o farmacêutico pode ter. E o farmacêutico oncologista também, ele pode trabalhar num outro segmento que não está aqui, que é a indústria farmacêutica. Então, nós não vamos preparar vocês para trabalhar na indústria, né? Mas é uma área que, se você quiser, você pode fazer cursos de aprimoramento, uma vez que você já tem o conhecimento da oncologia.
Aí você vai trabalhar com pesquisa, você vai ser representante de vendas, você vai ser speaker, vai dar aula para médicos sobre determinado quimioterápico que está sendo lançado no mercado. Então, aqueles propagandistas, né, que antigamente a gente chamava eles dessa forma. Então, assim como na universo da farmácia hospitalar, e a professora Aline falou muito bem, o farmacêutico oncologista, ele tem um papel muito importante na avaliação de seus fornecedores, tanto na avaliação de fornecedores de materiais quanto de medicamentos. Imagine a quantidade de materiais, de catéteres, de sondas, de dispositivos, de bolsas de soro, de medicamentos que vão ser padronizados naquela instituição. Então, você não vai padronizar um anticorpo monoclonal porque o laboratório pagou para você uma inscrição no congresso da Sobrafo, que vai ser tal. Não, não é assim que funciona a coisa. Então, o farmacêutico, detentor do teu conhecimento, né, de boas práticas de manipulação, de fabricação, controle de qualidade, ele vai avaliar a literatura do produto, ele pode pedir uma visita na indústria para se certificar de que aquela indústria ela é idônea, trabalha direitinho, vai verificar a parte de documentação no Ministério da Saúde se está tudo ok, porque a gente não quer colocar um produto, né, que é utilizado para tratar um paciente que tem uma doença que coloca em risco a vida dele. Porque não é só a doença que coloca em risco a vida do paciente. O tratamento oncológico também coloca em risco a vida dele, né? Então, fazer uma quimioterapia não é como se fosse fazer um medicamento qualquer. Então, nós precisamos ter certeza de que o produto que está sendo introduzido, padronizado na nossa instituição, ele seja de boa qualidade para manipular, seja de boa qualidade do ponto de vista farmacológico, né, farmacoterapêutico, e do ponto de vista técnico. Será que o batoque de borracha vai ser facilmente perfurado pela agulha? Será que o frasco ele tem vácuo? Será que vai ter expansão do medicamento no momento que eu vou fazer a reconstituição? Então, eu preciso ter esses conhecimentos. Uma coisa que a professora Aline falou muito na oncologia precisa ter assim também. E por isso que a gente fala que, às vezes, as gestões são até separadas. A gente tem lá um gestor da farmácia hospitalar e um gestor da farmácia da oncologia, né? Porque gerir o estoque da oncologia não é brincadeira. Muitas vezes, em uma geladeira, a gente tem mais de R$ 1 milhão. Não é verdade, professora? Uma geladeira tem, às vezes, o valor total de medicamento, da soma de medicamentos de uma farmácia hospitalar, em uma geladeira. Sem contar que nós temos duas geladeiras, que a gente tem uma série de armários que guardam uma série de medicamentos. Então, gerenciar esse estoque, né? A farmácia da oncologia é uma verdadeira mina de ouro. Então, a gente tem que ter um sistema de segurança, geladeira com controle de temperatura rigorosíssimo, computadorizado, ligado à internet, que manda sinal no celular do farmacêutico se está tendo variação de controle de temperatura, por exemplo. Né? Não são todos os serviços que são assim, mas só para vocês perceberem a que ponto está evoluindo a coisa. Né? E sem contar que a gente não pode deixar faltar o medicamento para o paciente que veio fazer tratamento de químio. Aí ele veio fazer hoje anticorpo monoclonal. Ai, acabou. Ah, o fornecedor não entregou. Aí ele veio pegar o medicamento, né, o Glivec, o meselato de imatinib, para levar para casa. Ai, não temos mais. Como que você vai falar isso para o seu paciente? Né? Então, você tem que gerir esse estoque. O que fazer quando o medicamento ele entra em falta no mercado? Será que nós temos opção? Ou quando o laboratório descontinua aquele produto? Então, isso é uma missão para o farmacêutico, né? Fazer um plano de gerenciamento de resíduos. Todo o lixo que é produzido numa central de quimioterapia é classificado como lixo tóxico. E o farmacêutico é responsável pelo material, pelo resíduo que ele gera. Para onde que vai esse lixo? Né? Como que ele vai ser segregado? Como que ele vai ser transportado? Como que ele vai ser qual que vai ser o destino final. Nós precisamos fazer parte, né, do pessoal lá do controle de gerenciamento de resíduos desse hospital, para se certificar de que o lixo que eu estou gerando está tendo o destino adequado. Será que o lixo quimioterápico ele vai para a incineração ou ele vai para o aterro sanitário? Será que essa empresa que eu estou pagando
que vai levar para a incineração, será que essa empresa ela é certificada? Quando ela incinera esse lixo, o que que acontece com os aerossóis? Né? O resultado da combustão é eliminado na atmosfera? Será que tem filtro? Será que essa empresa ela é certificada por algum órgão específico que controla o meio ambiente e a poluição que ela está produzindo? Né? Essas cinzas, elas vão para onde? Então, eu tenho que ter esse tipo de preocupação. E uma coisa que todo farmacêutico é especialista é na parte de elaboração de procedimentos, POPs, rotinas. Tudo tem que estar descrito, tudo tem que estar muito bem alinhado, tudo tem que estar validado, tudo precisa ser atualizado. Então, todos os seus processos, eles precisam estar descritos, né? Você precisa ter um fluxo. Você tem que ter lá o desenho de uma cadeia do medicamento por dentro da farmácia oncológica, desde o momento da qualificação do fornecedor até a aquisição do produto, armazenamento, estocagem, manipulação, controle do produto que foi manipulado, dispensação e administração e o gerenciamento do resíduo. O que vai acontecer com tudo isso? Né? Então, isso é muito importante. Isso, do ponto de vista administrativo, é bastante interessante. A gente observa, né, farmacêuticos que se desenvolvem muito bem, mas tem aqueles que têm aquela veia mais clínica, né, que quer estar ao lado do paciente oncológico, ao lado da família, interagindo com o médico, discutindo o protocolo, verificando com a enfermagem um efeito colateral, conversando com a psicóloga, com a nutricionista para mudar a dieta, porque aquela químio pode causar mucosite ou pode causar uma diarreia, conversando com a fisioterapeuta, porque aquela quimioterapia vai dar parestesia no paciente, ele vai ter dificuldade de fazer o procedimento fisioterápico. Isso não quer dizer que a fisioterapia vai ter que ser suspensa, e sim vai ter que ser adaptada. Então, olha que interação gostosa com quantos profissionais o farmacêutico ele vai interagir na parte clínica, porque ele tem o conhecimento do medicamento, dos efeitos colaterais, que vai atrapalhar a físio, a fono, a enfermagem, o médico, o psicólogo, a nutricionista. Então, a gente precisa ter essa interação com a equipe. Através de que eu sei tudo isso? Através da avaliação da prescrição. E o paciente oncológico, na maioria das vezes, ele tem dois tipos de prescrição: a de quimioterapia e a prescrição de base. Então, são visões diferentes, olhares diferentes. Ele vai na prescrição de base verificar os medicamentos para dor, os antibióticos profiláticos ou antibióticos terapêuticos, né, os medicamentos que vão ser utilizados para tratar as infecções, os analgésicos, as dietas. E na de quimioterapia, ele vai ver o tratamento, as doses, os dias do ciclo, o protocolo, o sequenciamento, o tempo de infusão, o volume, tudo isso ele vai fazer, então, parte desse processo. O farmacêutico também, ele tem, acho que o Magdiel, ele quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Magdiel? Sim, professor. Oi. A Isabel Teodoro, ela está perguntando se tem algum livro referência sobre a atuação do farmacêutico na oncologia. Nossa, é o que mais tem hoje. É o que mais tem. Depois eu deixo aqui o meu e-mail e aí depois você pode me mandar, Isabel, um e-mail para mim e eu te indico alguma literatura para você, tá? É uma literatura para você ter conhecimento, não que você vai se capacitar através de um livro, tá? Mas ele vai te ajudar a você entender melhor o que é esse universo da oncologia. Porque existem muitos bons livros e existem apenas alguns livros, tá? Então aí a gente faz, eu faço uma seleção para você. Uma coisa que é super importante também, o farmacêutico observar, é fazer a prevenção da identificação de erros, né? Então, a gente tem aí a questão dos medicamentos quimioterápicos, que se eles não estiverem prescritos da forma correta, na sequência correta, isso pode trazer um dano para o paciente, né? E nós temos a prescrição de base, né? Que vai ter os antibióticos, os analgésicos, os antitérmicos, os anti-inflamatórios,
que também, se não tiver prescrito da forma correta, assim como a dieta, isso pode trazer algum dano para o nosso paciente. O acompanhamento do perfil farmacoterapêutico, verificar se o que foi prescrito é condizente com o que o paciente eles tem, né? Então, esse protocolo, de fato, é um protocolo, ESAP, BEACOP, MADIT, ele é para esse tipo de câncer, ele está prescrito na dose correta, aí o farmacêutico, né, detentor do conhecimento, vai verificar a função renal, vai verificar a função hepática, através de continhas que ele faz na calculadora, para verificar se a dose está correta, vê a superfície corpórea, verifica os dias do antibiótico, se aquele antibiótico, de fato, é um antibiótico que é o mais indicado para o tratamento daquela infecção do paciente oncológico. Para isso, ele vai ter o conhecimento dos exames de laboratório, vai verificar lá o antibiograma. Então, olha que coisa mais dinâmica, né? Uma coisa muito importante, que é o acompanhamento das notificações de reação adversa a medicamento, a queixa técnica de materiais e medicamentos, né? E a questão da manipulação de quimioterapia, que isso é um capítulo à parte, né? O farmacêutico ele não vai só conhecer a arte da manipulação. Graças a Deus também a gente tem uma legislação muito bem amarrada, né? A resolução 28896, que diz que o farmacêutico, o profissional especialista e capacitado na manipulação de medicamentos quimioterápicos, ela deixou algumas brechas aí, e mesmo assim alguns serviços contratavam profissionais não farmacêuticos para manipular a quimioterapia, porque entendia-se de que era apenas a manipulação que era necessária. E hoje a gente percebe que não é atrás da manipulação existe muito mais coisas do que você pegar um sorinho fisiológico, uma aguinha e reconstituir um medicamento, diluí-lo e colocá-lo numa bolsa de soro. Então, manipular é muito mais do que isso. O farmacêutico precisa entender de boas práticas de manipulação de medicamentos antineoplásicos, paramentação, biossegurança, cabine de segurança biológica, entender o que é uma sala limpa ou uma sala classificada, como se paramentar corretamente, como fazer a reconstituição de determinados medicamentos, o que é medicamento citotóxico, o que é um medicamento anticorpo monoclonal, o que é um biológico, o que é um alvo molecular. Então, para cada um, existe uma receitinha específica, uma técnica específica. Tem medicamentos até que precisam ser manipulados no escuro. Antigamente, quando a gente manipulava a quimioterapia, você tinha que desligar a luz da cabine de segurança biológica para ele não interagir com a luz, por causa que ele era extremamente fotossensível. Hoje a gente não faz mais isso, porque a gente tem dispositivos de preparo de medicamento que vão proteger o medicamento durante esse processo de manipulação. E uma coisa, né, uma visão que o farmacêutico ele tem que ter dentro da oncologia é que o farmacêutico ou oncologista, quando ele faz o curso do IPOG, quando ele se prepara, ele sai com uma visão generalista da oncologia. Então, ele entende de pediatria, ele entende de paciente jovem adulto, conhece um pouquinho do idoso, do paciente terminal, mas a gente precisa entender que dentro desse universo, desse guarda-chuva que é a oncologia, esse guarda-chuva ele vai abrigar vários perfis de paciente, e cada paciente tem uma demanda específica. E o profissional que vai trabalhar nessa área, ele também precisa se especializar, ou seja, fazer uma especialização dentro de uma especialização. Então, se eu sou farmacêutico oncologista e eu quero trabalhar num centro de oncologia pediátrico, você vai ter que fazer uma especialização em pediatria para você entender quais são os cânceres pediátricos, quais são os quimioterápicos, os protocolos utilizados em pediatria, quais são os efeitos colaterais a longo prazo da quimioterapia numa criança, quais são as necessidades de uma criança, é, as necessidades de uma criança do profissional farmacêutico. Então, o que essa criança precisa de mim, profissional farmacêutico? Então, tratar de uma criança com câncer
não é a mesma coisa de tratar de um idoso com câncer. O foco é diferente, a necessidade é diferente. O que é uma doença altamente curável numa criança é uma doença devastadora e mortal no idoso. Uma leucemia mieloide que eu trato numa criança, que tem 90% de cura, ela é mortal no idoso. O tratamento de quimioterápico que eu faço na criança é diferente do tratamento do idoso. Então, eu não posso achar que todo paciente é igual. Tem câncer, vai fazer quimioterapia. Dentro desse mundo existem as particularidades que você vai ter que se especializar. Então, você vai ter essa noção geral para depois você ver aonde você vai querer se fixar. Como a professora Aline falou, é uma constante atualização. Conforme vocês sobe um degrauzinho, você vai ver que tem um outro, que você vai ver que tem um outro, que você precisa ir mais além. Então, é isso que vai fazer a diferença no profissional. É isso que vai fazer você se destacar dentro daquela equipe, naquele mercado, ser reconhecido como uma referência naquele assunto. E é isso que é o interessante. Você nunca vai parar de estudar trabalhando em um hospital, por exemplo, porque o que mais evolui dentro de um hospital são os medicamentos, as terapias, né? Hoje a gente fala em cirurgia robótica, hoje a gente está falando em terapia CAR-T-cell. Então, a gente tem muita coisa que está acontecendo que há 10 anos não se falava. E eu, formado há 23, se eu não tivesse vindo me atualizar até hoje, eu estava completamente obsoleto. Eu deveria já estar completamente fora do mercado de trabalho. Então, a gente precisa estar se atualizando, né? Nós temos a questão do paciente jovem adulto, do idoso, e olha, cada paciente, você vai perceber aonde você vai se identificar, né? Eu, por exemplo, ó, essa aqui é a área que eu mais gosto de atuar, tratar do câncer no idoso, porque aqui tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Fala para o paciente, não fala, trata, não trata, se vai tratar o que faz, e se não tratar, o que vai fazer? E aqui a questão do paciente terminal. É uma outra área que o farmacêutico vai atuar, junto com a equipe de cuidados paliativos, né? Então, é uma pena que não dá para a gente se estender em cada um desses tópicos, mas vejam aonde vocês vão poder atuar e quem que vocês vão encontrar ao longo da vida de vocês dentro de um hospital com perfil oncológico. E tem a questão da manipulação e da farmacoterapia. Então, do ponto de vista de resolução, né, para que vocês entendam por que o curso de formação é importante, hoje o farmacêutico não trabalha em hospital se ele não tiver um título de especialista. E na oncologia, ele não trabalha se ele não tiver título de especialista em oncologia. Lá em 96, eu não tinha ainda nem entrado na faculdade, eu entrei em 97. Lá em 96, né, já havia uma resolução do CFF que falava, olha, quem manipula a quimioterapia é só farmacêutico. Tanto é que quando eu entrei na área de manipulação, quem me ensinou a manipular quimioterapia foi uma enfermeira já há bastante ano que manipulava a quimioterapia, e eu só entrei nesse hospital de tanto que o CRF lascou multa no hospital, porque não tinha farmacêutico. E um dia, olha como a vida é, né? Eu estava fazendo mestrado, saí da faculdade e fui fazer mestrado em toxicologia. E o meu pai ele estava fazendo tratamento de quimioterapia. E nesse hospital, a enfermeira falou para o meu pai: Nossa, o Conselho Regional de Farmácia acabou de sair daqui, tomamos mais uma multa, porque a gente não tem farmacêutico. E meu pai falou assim: Nossa, posso trazer um currículo do meu filho? Ele está estudando, ele não está trabalhando. Eu falei: Pronto, encontramos um farmacêutico. Mandei um currículo. Aí meu pai falou para mim: Adriano, olha, você está só estudando, você já é formado, você não tem bolsa de mestrado, né? A sua mãe não trabalha, a tua irmã ainda é jovem, você não gostaria de entregar um currículo lá no hospital? Eu falei, pelo amor de Deus, mas eu não entendo nada disso. Não, não tive essa matéria quimioterapia, muito menos, gente, na minha época, eu não tive nem a matéria farmácia hospitalar. Não fazia parte da nossa grade, né, Aline? A gente saiu de lá sem saber o que que era isso. Mas para o meu pai não ficar triste, eu entreguei um currículo para ele e ele entregou lá no hospital.
Dito e feito, me chamaram para a primeira fase, eu passei. Eu falei, eu vou entregar, não vou passar. Chamaram para a primeira, eu passei, a segunda eu passei, a terceira já era para levar o documento. E depois, passado um tempo, gente, estava eu lá preparando quimioterapia para o meu pai. Olha como que é o destino. Caí de paraquedas, tranquei o mestrado, falei, vou começar a trabalhar. E daí para o meu pai era um orgulho imenso tendo o filho que ele formou, porque na época eu não tinha como trabalhar, ele que me bancava, pagando a minha faculdade, ela era integral. Então, para ele era um orgulho ter o filho preparando a quimioterapia para ele, né? Então, eu preparei por muito tempo quimioterapia com muito carinho. Para cada paciente que eu manipulava, eu imaginava que estava preparado para o meu pai. E aí eu comecei a me interessar, ter paixão pela área da oncologia. E aí, quando eu via, já tinha uma tia que eu estava preparando químio para ela, uma amiga da minha mãe, uma professora. Quando eu vi, eu estava preparando químio para um monte de gente que eu conhecia. Eu falei, gente, eu acho que esse era o meu destino. E eu falo para vocês que não é a gente que escolhe oncologia, é a oncologia que puxa a gente para ela. Ela identifica o teu perfil e fala, vem para cá. Tanto é que ao longo desses 23 anos, gente, só uma curiosidade para vocês perceberem como são as coisas, ao longo desses 23 anos eu tentei abandonar a oncologia por 2 vezes. Saí do segmento da farmácia, Aline. Falei, eu não quero mais trabalhar como farmacêutico, fui fazer outra coisa, fiz curso de piloto de avião. Nossa senhora, nada a ver. Falei, não vou trabalhar com isso. E comecei a dar aula, logicamente, né? Mas aí não tinha jeito. O negócio começava a apertar, eu começava a entrar em desespero e, coincidentemente, o telefone tocava. Adriano, olha, estamos precisando de farmacêutico. É para trabalhar na oncologia, viu? Você quer? Falei, vamos lá. Volta. Trabalhava, saía. Mesma coisa, Adriano, volta. Então, gente, é assim, 23 anos que eu estou nisso, 23 anos que eu adoro essa área. Hoje não estou mais na assistência, eu estou apenas na docência. E sou muito feliz. E é uma área que você pode atuar também, uma vez que você tem o título de especialista. Atuar como professor, ser um de nós, ser igual eu e a Aline. A professora Aline trabalha em hospital e é professora. Eu trabalho num hospital como professor, como docente, né? Cheguei onde eu queria, trabalhar como professor dentro de um hospital. E é isso que a gente vai conseguindo, né? Vai galgando essas coisas, né? Então, veja que, do ponto de vista de resolução, o negócio é antigo, mas sempre tinha as suas brechas. Em 2012, o CFF lançou uma resolução, a 565, que diz que, de fato, é uma atribuição privativa do profissional farmacêutico a manipulação de medicamentos antineoplásicos. E aí ele não parou mais, né? A Resolução 640, de abril de 17, veio determinando que o farmacêutico que quer trabalhar na área da oncologia precisa ter título de especialista. E por onde vem esse título? Através de uma pós-graduação do tipo lato sensu, cadê aqui embaixo, ó? Pós-graduação do tipo lato sensu, de um curso que é reconhecido pelo MEC, relacionado à farmácia oncológica, com pelo menos 360 horas. E o IPOG oferece muito mais do que isso. Ou você pode ser farmacêutico oncologista e trabalhar no hospital se você tiver feito a residência em oncologia. E a residência, o programa de residência, é muito mais que 360. Para você ser um residente em oncologia, são 5.720 horas ali. Você, de fato, vai residir no hospital. Por isso que é residência, você não vai sair de lá. A Aline deve conhecer um monte de residente lá na Santa Marcelina, né, Aline? Então, os residentes têm esse nome por causa disso. Eles tratam lá dia e noite, sábado e domingo, e é uma coisa apaixonante, porque é uma imersão total na área, na parte prática e também tem a parte teórica. Ou você pode ser título de especialista se você fizer a prova para título de especialista em oncologia emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, Sobraf. Não quero fazer pós, né? Faz lá a prova, uma prova ferradaça, com mais de 50 questões,
que se você conseguir tirar uma nota de corte mínima, além do seu currículo que vai ser avaliado, você consegue ter o título de especialista. E tem aí também a questão de se você atua por mais de 3 anos na área de oncologia, e isso é comprovado em carteira, né? Você vai juntar uma série de documentos, vai encaminhá-la para a Sobrafo e vai ver se você consegue, então, ter esse título de especialista. Gente, uma coisa que é interessante também é o seguinte, quando vocês receberem o diploma do IPOG, esse diploma, ele precisa ser validado pelo CRF da tua região. Então, você leva para lá, o CRF vai fazer toda a análise desse diploma, vai bater o carimbão lá de que está ok, só assim o teu currículo, o teu título de especialista ele é validado, tá bom? E daí tem essa nota técnica, né, de que a manipulação de medicamentos antineoplásicos, ela deve ser feita única e exclusivamente pelo farmacêutico, quer seja ele de nível superior. Opa, deixa eu ler direitinho aqui. O CFF, objetivando alinhar conceitos e entendimentos acerca deste tema com os conselhos regionais de farmácia, enfatiza que a atividade de preparação de medicamentos antineoplásicos é privativa do farmacêutico, sendo intransferível, indelegável para outro profissional. Porque o que acontecia? O farmacêutico ele queria fazer clínica. Então, o que ele contratava? Um recém-formado ou um técnico em farmácia. Alguns hospitais trabalham com técnicos em enfermagem, outros com técnico em química, biólogo, então técnico em veterinária. Gente, o que você quiser imaginar, você vai encontrar que você vai ter de profissional manipulando químio. Então, com esta nota técnica, com aquelas resoluções que tem lá atrás, ou seja, essa ação de manipulação, ela é intransferível e indelegável para qualquer outro profissional, quer seja ele de nível superior ou de nível médio, mesmo que ele esteja sob a supervisão de um farmacêutico. Então, não tem jeito. Vai manipular químio, tem que ser farmacêutico. E o que eu apresento para vocês? Quais são as características do farmacêutico para trabalhar no setor de oncologia? Quais são os conhecimentos necessários para você atuar? Então, você vai ter que ter conhecimento de equipamentos, a cabine de segurança biológica, como que ela funciona, vai ter que ter conhecimento de cálculos, como que a quimioterapia vai ser calculada, ajuste de acordo com função renal, função hepática, ajuste de acordo com a superfície corpórea, de acordo com os exames de laboratório, exames de sangue, vai ter conhecimento dos protocolos terapêuticos, qual quimioterápico é utilizado para qual tratamento. É imprescindível você conhecer legislação, porque você precisa saber se você está trabalhando dentro de uma legalidade ou não. Aí, muito importante, o farmacêutico desenvolver o raciocínio clínico, ter uma boa comunicação, porque ele vai interagir com vários profissionais do ambiente hospitalar, enfermeira, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, dentista, capelão, educador físico. Então, ele interage com uma série de profissionais que estão aí prestando assistência para o paciente com câncer, porque tudo vai girar em torno do tratamento e a referência passa a ser você. E é lógico, não podemos deixar de lado os conhecimentos de farmacologia, como que esses medicamentos atuam, quais são os efeitos colaterais, como esses medicamentos se ligam aos receptores, como que ele é metabolizado, como que ele é distribuído, como que ele é excretado. E aí, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Oncologia, ame-a ou deixe-a, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse universo. Tendo vocês como professora, a Aline, e como eu, ó Merchan, vocês vão adorar esse curso que o IPOG oferece para vocês. Gente, eu não coloquei, eu achei super bonitinho a finalização da professora Aline, né? Colocou uma fotinho, eu não fiz isso, mas eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, o meu Instagram para vocês, se vocês quiserem me adicionar. Lá eu dou dicas de curso, de palestras que estão acontecendo aí na área, e aí vocês podem seguir e a gente vai trocando figurinha, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat para vocês
o meu e-mail e o meu Instagram. Gente, obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Deixo vocês aí, passo a palavra com o Magdiel. Boa noite novamente, pessoal. Que palestra incrível, né? Com esses professores incríveis. Primeiramente, quero agradecer vocês, professora Aline Palmeira, professor Adriano. Que bacana, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer agora para os professores? Eu tenho. Pode Eu fazer. tenho uma pergunta. Boa noite, né? Eu gostei muito dessa palestra, nesse curso. Eu queria fazer a pergunta para o farmacêutico Adriano. Oi, pode falar. Adriano, tanto da explicação da professora Aline, o seu, achei muito bacana, achei muito legal. Eu trabalho em drogaria já tem uns 23 anos e de farmacêutico estou formado há 10. E a área hospitalar é uma área que me chama muita atenção. Eu trabalhei no UPA, né? Mais ou menos uns 8 meses. Então, eu me apaixonei, né? Mas eu quero entrar mais e conhecer mais. E essa área da oncologia que está me chamando a atenção. Farmácia hospitalar como um todo, mas a oncologia é o que está me chamando a atenção. Essa área de oncologia, está faltando profissional farmacêutico nessa área, formado, especializado, qualificado para esse área hospitalar? Olha, eu te digo que tem muito farmacêutico, mas está faltando. Embora nós Uhum. tenhamos uma quantidade de farmacêuticos especialistas em oncologia bastante grande comparado com a época que eu comecei, está faltando. Porque, infelizmente, o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo todo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e no estado de São Paulo é a doença que mais mata hoje. Já deixou para trás as doenças cardiovasculares. Então, a gente está percebendo que a população está envelhecendo devido ao estilo de vida. As pessoas elas estão desenvolvendo cada vez mais precocemente essa doença que é o câncer, e a gente está precisando de bons profissionais para poder trabalhar nessa área, para dar conta da demanda de paciente que está surgindo aí. Então, você pode perguntar para qualquer farmacêutico que trabalha em centro de oncologia o quanto que eles trabalham, por causa que a demanda, a professora, acho que lá no Santa Marcelina tem oncologia, né, Aline? A professora pode Sim, endossar o que eu estou falando. Tem sim. uma demanda violenta de manipulações, de assistência farmacêutica, de acompanhamento. Então, é assim, precisamos urgentemente de pessoas especialistas nessa área. Urgentemente. Tem campo, sim. Uhum. Ah, bacana. Uhum. Legal. A Kelly Cristina, ela perguntou, como recém-formado, qual caminho começa e como ter uma oportunidade para a área oncológica? Como recém-formada, o caminho que você vai fazer é fazer um curso de pós. Esse é o melhor caminho, tem jeito. Uma vez que você já está formada, vai variar do perfil de hospital. Ah, eu quero trabalhar no hospital. Ah, mas esse hospital, Adriano, está falando que eu tenho que ter experiência. Poxa, eu acabei de sair da faculdade, eu entrei na pós, terminei a pós, eu não tenho a experiência ainda. Eu tenho o conhecimento, mas não tenho experiência. Veja que isso não é padrão, isso é de instituição para instituição, entendeu? Tem hospitais que é o seguinte: você tem o título de especialista, você não tem experiência, vem cá que a gente vai deixar você redondinha do jeito que a gente gosta. Então, muitos hospitais, eles preferem nem que tenha experiência, você tem que ter o título, porque a gente vai deixar você de acordo com a filosofia, a política, a norma da nossa instituição. Você vem para a gente sem vício. Tem outros que não, já quer que você tenha uma experiência para já pegar e vamos embora, vamos trabalhar. Não tem tempo. Então, isso vai depender muito de hospital para hospital, de clínica para clínica. Então, não se preocupe que não é porque você não tem experiência que você não vai arranjar emprego. Vai sim, é só você saber onde você vai procurar. Aline, lá no teu hospital, como que é? Vocês contratam com experiência, sem experiência? Como que vocês fazem? Lá no Santa Marcelina, que fica aqui em São Paulo, a gente tem a formação, então ter um curso de especialização, né? E tem algumas vagas que fica preferível experiência, mas quando os currículos chegam, não é?
não é um impeditivo da pessoa participar de um processo seletivo, né? Porque vai muito da questão, a pessoa vai fazer a prova, depois ela vai passar pelas entrevistas, né? Tem entrevista individual, tem entrevista coletiva, e aí aonde, né, com toda a gestão de pessoas ali ajudando a gente, com o tempo a gente também vai aprendendo, né, que realmente às vezes vale até mais uma entrevista onde você percebe a vontade da pessoa, a atitude que ela tem em querer aprender, não é? Uma postura ética diante ali de algumas situações, problemas que às vezes são demonstradas, né? Como o professor falou, a gente já vê de tudo, né? Você fala assim, mas será que eu faço uma pergunta dessa na entrevista? Faça, né? Porque aparece cada coisa, mas muitas vezes não é impeditivo, né? E justamente assim, essa questão da pessoa, como o professor falou, tem instituições e instituições, algumas vão querer com experiência, e é daquele jeito fechado, né? Então ali nem passa. Eu digo para vocês, pelo menos onde eu trabalho no Itaim, quando a gente faz algum processo, a gente coloca a tela, é preferível, mas não tendo, vendo ali o estudo, onde a pessoa já trabalhou, tal, pelo menos a prova não é um impeditivo de fazer, né? Como o Adriano falou, é saber procurar aonde, né? Exato. E às vezes a gente gosta tanto daquele profissional que não tem experiência, porque ele se saiu tão bem na Uhum, entrevista, no processo, que muitas vezes ele se sobrepõe a um que tem experiência. E a gente fala, esse daí vai dar problema, esse daqui tem mais o perfil da nossa instituição. Então, muitas vezes não uhum, é a experiência que vai ser a uhum. contratação, não. É Não, muita coisa avaliada no processo seletivo, muita. além da Mu- análise do currículo. O currículo é é, só um ativo. como o Adriano falou, eu também sou formada desde 2000, faz 23 anos também, né? Acho que a gente se formou no mesmo ano. Junto, é. E é, e realmente é isso. Hoje em dia, então, que busca essa questão desse profissional que tem essa inteligência emocional, né? Tem se falado tanto das soft skills, essa questão de comunicação, empatia, né? Às vezes é, não é só a experiência, é na hora a pessoa pode tirar um 10 numa prova. Mas aí quando tem lá uma dinâmica de grupo, aí você já vê. Então, é outra dica também. Às vezes lá na minha aula, assim, eu dou umas dicas de gestão de pessoas, sabe, Adriana? Né? É Então, ótimo. assim, a gente tem que aproveitar, né? Tem um pouco de timidez e tal, mas saber se colocar, saber conversar, a questão da comunicação, né? Saber falar o que precisa falar para transmitir uma mensagem, né? E às vezes é ali que, principalmente o que a Adriana acabou de colocar, o perfil os valores da instituição. Então, hoje o que mais as instituições estão procurando são colaboradores que tenham o perfil dos valores, né, adequados ali que a instituição busca nas pessoas. Porque formar conhecimento, habilidade, né, a empresa pode te capacitar. Agora, os valores vêm muito, é intrínseco, é do ser humano, da essência, né? Então, cada qual vai encontrando ali o seu espaço aí nesse vasto mercado de trabalho que a gente tem. Exatamente. Professora, Marta perguntou para a senhora se na prática da farmácia clínica acontece o compartilhamento de informações entre os profissionais, médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Sim, acontece e precisa acontecer o tempo todo, não é? A razão de ser de uma equipe multi é que ela esteja atuando como uma equipe. Então, muitas vezes a gente vai fazer as nossas intervenções com os outros profissionais, com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, com a fonoaudióloga, né? Eu também tenho um professor lá, quando é pediatria, nós temos um professor, Adriana, no hospital, que eu tenho classe hospitalar. A gente, Ah, até a questão do professor, participou ali de uma reunião e contribuiu ali, né? Então, que isso é legal. importante, sim. A troca de informações, ela deve acontecer de uma maneira formalizada, basicamente ali um registro seguro em prontuário do paciente, né? Porque oficialmente o que acontece tem que estar escrito, não adianta a gente fazer uma baita de uma assistência, né, excelente, um cuidado, se eu não registrei que aquilo aconteceu. Então, hoje, né, até essa questão das metas de segurança, comunicação, registro seguro, é muito importante. Então, basicamente, essa troca de informações se dá através do prontuário do paciente, das reuniões de discussão de caso, reuniões de huddles que a gente chama de segurança, que ali a gente vai discutir a segurança ali da unidade, né? Então, o tempo todo a equipe vai estar se comunicando e precisa. E onde a gente sabendo ouvir,
você vai ouvindo e vai sabendo onde colocar o que a farmácia ou o farmacêutico pode contribuir naquela questão. Então, muitas vezes, né, eu sou muito, né, cada um foi para uma área, eu fui mais para gestão e para gestão da qualidade, sabe, Adriano? E Uhum. aí, quando a gente vê assim, a questão do POP, né? Então, eu digo muito assim, ó, POP e estoque, gestão de um estoque, não fique todo mundo vai ter um para chamar de seu um dia, não é? Porque a gente tem uma facilidade, parece que a gente consegue enxergar os processos de trabalho, né, por etapas, né? E isso eu observo muito uma característica em geral dos farmacêuticos. Então, às vezes tem um colega ali numa unidade, você ajuda ele a descrever um procedimento padrão ali, né? Você, poxa, olha que farmacêutico bacana, então já passa mais um para o seu time, né? Então, a gente tá circulando pelo hospital, tá conhecendo os nossos pacientes, as necessidades da nossa equipe, né? Às vezes a gente acha que, nossa, eu preciso desenvolver uma ação mirabolante, né? Pro hospital, e às vezes o que ele quer saber é uma recomendação da reconstituição da medicação, né? Então, às vezes a gente, isso é coisa de farmacêutico também, não sei se a Adriana percebe, às vezes a gente quer fazer que, né, o top, o high-tech, e às vezes o que a equipe precisa era saber quanto tempo dura em geladeira, né? É, Então, isso eu exato. falo porque aconteceu comigo, às vezes a gente desenvolver no manual, né, e capítulo para desenvolver de correção de droga em nefropatia, né, hepatopatia, ou capítulo difícil para a gente desenvolver. Aí, quando a gente demora para lançar o guia, quando o capítulo que mais fez sucesso era o capítulo de reconstituição de medicamento injetável, que a gente fez assim, né? É, Rapidinho. Então, estar olhando e vendo o que a equipe precisa, né? Estar nesse diálogo é onde a gente vai perceber essas necessidades. Perfeito. Só é, mais uma pergunta da Isabel Teodoro. Ela perguntou assim, se a farmácia oncológica e aliás, farmacêutico oncologista e o clínico, se eles conversam sobre a terapia medicamentosa do paciente no hospital, ou o trabalho de cada um é independente e bem separado. olha, no hospital que eu trabalho, o farmacêutico oncologista fica com o paciente da oncologia. E farmacêutico hospitalar vai fazer a clínica dos pacientes da unidade de clínico cirúrgico normal, porque são de fato especialidades bem distintas umas das outras. Então, o farmacêutico da cardiologia não vai lá fazer plantão na oncologia, no transplante de medula óssea. E o farmacêutico lá da oncogeriatria não vai fazer plantão na pediatria. Então, lá no meu serviço, no meu hospital, são gerências diferentes, setores diferentes. Embora seja tudo farmacêutico, mas ali é cada um no seu cantinho. Então, os especialistas em oncologia ficam na oncologia e os outros farmacêuticos, os generalistas, os clínicos, cuidam do hospital dos outros pacientes com doenças diversas, tá? Nada impede de que isso aconteça, né? Mas eu não sei se o farmacêutico que não tem especialidade em oncologia vai se sentir confortável em avaliar uma prescrição de base de um paciente oncológico com opioide, com um monte de coisa, com dietas, com quimioterapias. Não sei se ele se sente confortável com isso. Então, eu acho que, não sei, não. É um paciente muito É, específico. Muito específico. Hoje estamos trabalhando assim, né? Uhum, Embora podemos encontrar serviços que o farmacêutico ele tem uma abrangência maior, mas ele não consegue dar aquele cuidado específico, aquela visão uhum. específica, às vezes que o paciente ele está precisando ou que a equipe vai precisar. Só complementando, igual mesmo lá no meu hospital, o hospital é geral, né? Então eu tenho saúde mental, eu tenho maternidade, eu tenho clínica cirúrgica, eu tenho clínica médica e tenho ortopedia e ginecologia. Então tenho todas essas. Por mais que eu tenha os farmacêuticos que fazem ali a clínica, já fizemos experiências de fazer de rodízio. Ah, esse mês você está na UTI Neo, mês que vem você está na cirúrgica. Só que o que acontece? Cada paciente tem um perfil determinado. Por mais que meu hospital é geral, tem uma gama ali,
a padronizada não é tão extensa assim, não é? É um perfil bem comum das patologias que chegam ali, mas a própria equipe, ao longo dos anos, a gente observou assim, você tem que se capacitar para atender melhor aquele teu nicho de pacientes, aquele teu perfil. Então, aquele meu farmacêutico que faz hoje UTI, neo e pediatria, ele estuda mais sobre questão de neonatologia, o cuidado para o paciente pediátrico. Então, querendo ou não, né, a especialidade e o perfil, né, Adriano? Cada um tem uma. A colega que é da UTI neo, né, se tem porventura, uma contingência, ela tem que fazer um pronto-socorro, ela, ai, me põe no centro cirúrgico, mas não me põe no pronto-socorro. Mas tem aquela colega que é da emergência, que Deus me livre ela ficar no centro cirúrgico, aquele lugar fechado, né? Ela gosta de admitir lá aqueles 20, 30 pacientes por dia no pronto-socorro, né? Que é aquela dinâmica. Então, cada um vai ter no seu perfil. E, na realidade, a gente não vai conseguir saber tudo de tudo, não é? Então, mesmo quando a gente quer se especializar em um nicho, em um perfil de paciente, a gente sempre está buscando, né, Adriano? E trabalhando, estudando para poder entregar a melhor assistência para aquele teu paciente. Então, mesmo lá no nosso que é geral, a gente tem internamente quem é da PED, quem é da cirúrgica, quem é da emergência e quem é da UTI, né? E quem é o da enfermaria. Querendo ou não, minha enfermaria é uma enfermaria geriátrica, então tem todo um cuidado também que a gente tem lá hoje. Então, cada um foi meio que se encontrando e por gostar mais, todo mundo se dedica mais. E aí, para a Ótimo. gente que está na gestão, então, de repente, vai vir um curso, né? Ó, tá tendo um curso no CRF de NEO. Quem que vai? Ah, vai a colega que faz neonatologia, que faz assistência lá na pediatria. Ah, vai ter um curso de centro cirúrgico. Vai a colega da linha cirúrgica, porque ela tá, para ela vai agregar mais e ela vai depois conseguir compartilhar com os demais, né? Ilustrando um pouquinho a prática para vocês. Maravilha. A gente tem só mais uma última perguntinha aqui. Dá tempo, professores? Rapidinho? Dá, dá. Tá? Tá. É, Fernanda Vale, boa noite, Adriano. É interessante iniciar pela pós em farmácia clínica somente ou com foco em oncologia? Vai depender daquilo que você vai querer para você. Foi o que eu falei, o IPOG, ele tem um curso de assistência farmacêutica e farmácia clínica. Lá vai ter um capítulozinho que eu vou dar aula para vocês de cuidados com paciente oncológico. Ok. Só que lá você não sai habilitada para trabalhar na farmácia oncológica, só na farmácia hospitalar. Agora, se você fizer farmácia hospitalar e oncológica, você sai com habilitação tanto para trabalhar na farmácia hospitalar quanto na oncologia, entendeu? Então é um curso mais complexo. Você vai ter a farmácia clínica dentro desse curso também, né? Que a professora Aline que vai dar, né? Ela vai falar sobre a administração. Eu acho que é a Ana Elisa que fala sobre farmácia clínica, eu não sei. Tem um Isso. professor que A fala sobre Ana. a Ana Elisa fala sobre farmácia clínica, acho que consultório farmacêutico, alguma coisa assim, bem legal. Uhum. Então, você sai também, né? Então, mas é aqueles, mas eu não quero fazer só farmácia clínica, que lá naquela lá, você vai ter geriatria, pediatria, aqui você vai ter a farmácia hospitalar e o foco é a oncologia. E lá no outro você vai ter as outras modalidades, as outras especialidades, para você ser aquele clínico geralzão, tá? Então vai depender para onde que o teu coraçãozinho bate mais forte, né? Se é para o pacientinho com câncer ou se é para o outro pacientinho, né? Isso aí você que vai decidir. Mais uma perguntinha. Mas pode acontecer de o oncologista pegar um paciente que usa outros medicamentos de base que eventualmente interagem com o quimioterápico e aí necessitar dessa intervenção? Não, isso é o que mais tem. Você tem um paciente com câncer que está passando com um psiquiatra, né? Por quê? Porque ele não está aprendendo a lidar com o problema, está passando com o terapeuta que está fazendo uso de produtos naturais, está passando com o naturalista, está passando com o pessoal da medicina integrativa. Então, isso é o que mais tem. Aí o farmacêutico, o oncologista, ele vai ter que interagir com essa equipe, né? Tem o paciente que está passando com o cardiologista, porque as drogas quimioterápicas causam cardiotoxicidade. Ele precisa da avaliação de um cardiologista. E, além de tudo, ele é hipertenso, ele é diabético.
Então, veja o pacote completo que você vai ter aí. Então, você vai ter que ter esse conhecimento, esse jogo de cintura, para não falar só com o onco. Porque o onco ele não vai mexer nos medicamentos da pressão. Ele não vai mexer nos psicotrópicos, se é um problema psiquiátrico, né? Ele vai mexer no que é da área dele. Aí o médico o assessor lá, o que vai estar lá, assessorando a outra área que o paciente está precisando de cuidado, aí o farmacêutico, se tiver algum problema, ele vai lá conversar com ele. Ah, mas esse medicamento para depressão, ele interage com quimioterapia. Então, ele vai conversar com os dois, com o oncologista e com o psiquiatra, entendeu? Ah, então é assim que vai funcionar. Perfeito. Alguém mais tem mais uma pergunta? Mais alguém? Acho que não, professores. Oh, Acho que foi tudo. então tá É. bom. Então, eu gostaria de agradecer novamente, tá, professora Aline, professor Adriano, foi um prazer estar aqui com vocês. É, o e-mail do senhor professor Adriano, professora também Aline, se vocês puderem colocar no chat, ou vocês podem me mandar também, que eu encaminho para todos eles. É, gostaria de aproveitar esse momentinho aqui para falar que eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui. Eu sou o consultor responsável por essas pós-graduações aqui no IPOG, tá? Gostaria de falar também que para vocês foi autorizado um desconto exclusivo. Somente para quem se inscreveu e acompanha até o final, né? Eu vou deixar aqui meu link para, se caso vocês quiserem saber mais sobre a pós, saber o formato, a quantidade de horas, todas as informações e até se matricular também na pós-graduação, em qualquer uma das duas, né? Tanto na de farmácia oncológica e hospitalar, quanto na de atenção farmacêutica e farmácia clínica também, tá? Vou deixar meu link aqui, para se caso tiverem qualquer dúvida, podem contar comigo, tá bom, pessoal? Ó, eu e a professora Aline acabamos de colocar o nosso e-mail, o nosso Instagram. Tá rolando aí, tá? Tá aí no 20 e 44. Tá passando aí já. O nosso Uhum. e-mail, nosso Instagram. Precisa de alguma coisa, a gente está à disposição. Estamos à Perfeito, então. disposição. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado, professores. Ótima noite para Obrigado. vocês. E me Obrigado. chamem lá no link, gente. Tá bom. Aline, prazer em revê-la, viu? Um beijão para Prazer foi você. todo meu. Tudo de bom. Nos vemos aí, se Deus quiser, qualquer hora. Pessoalmente, Amém. em qualquer lugar. É verdade. Tá bom, Isso aí, gente. pessoal. Prazer, viu, estar com vocês aqui. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Até a Obrigado. gente teve turma recente, né? Que até que normalmente a primeira aula é comigo, né? Até esse módulo que vocês estão vendo aqui, né? É um módulo bem gestão, onde a gente fala aí de padronização, sistema de distribuição, toda essa parte aí para ajudá-los aí a assumirem esses cargos de tanta responsabilidade aí. Encontramos vocês nas próximas turmas, hein, gente? Olha Estamos lá. esperando. Tô esperando vocês na sala de aula. Vocês vão adorar. Um grande Obrigado. beijo, um grande abraço e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.